Eu procuro trazer vídeos relevantes para vocês aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre um tema atual e importantíssimo, que todas as pessoas precisavam ouvir, que é sobre a gratidão. Turma, o que é a gratidão? Como podemos ser gratos a Deus por tudo o que Ele nos deu? Como a gratidão pode transformar as nossas vidas e as vidas dos que nos cercam? A gratidão é uma das virtudes mais nobres e belas que um ser humano pode ter. É reconhecer e valorizar tudo o que Deus nos deu, desde o ar que nós respiramos até as pessoas que nós amamos. É agradecer a Deus por cada dia, cada oportunidade, cada bênção que recebemos. É louvar a Deus por sua bondade, a sua misericórdia e fidelidade. É viver com alegria, paz e esperança, sabendo que Deus cuida de nós e nos supre em todas as nossas necessidades. Jesus nos ensinou a ser grato em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus para nós. No seu famoso Sermão da Montanha, ele nos mostrou quem são os verdadeiros bem-aventurados, os felizes, os que têm o favor de Deus. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Assim disse Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso, turma, está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Você pode conferir. Vocês percebem, turma, como essas palavras de Jesus são contrárias ao que o mundo nos diz? O mundo nos diz que os bem-aventurados são os ricos, os poderosos, os famosos, os que têm tudo o que querem. O mundo nos diz que devemos buscar essas coisas e que devemos nos lamentar se não as temos. O mundo nos diz que devemos competir, invejar, odiar e até mesmo matar para conseguir o que queremos. O mundo nos diz que devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós e que devemos nos vingar se alguém nos ofende. Mas Jesus nos diz que os bem-aventurados são os pobres, os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os que são puros, os que são pacificadores, os que são perseguidos. Jesus nos disse que devemos buscar essas coisas e que devemos nos alegrar se as tivermos. Jesus nos diz que devemos cooperar, amar, perdoar e até mesmo abençoar os que nos fazem o mal. Jesus nos diz que devemos nos preocupar com o que Deus pensa de nós e que devemos deixar o juízo para Ele mesmo. Por que Jesus nos diz isso? Porque Ele sabe que essas coisas que realmente nos fazem felizes, que nos aproximam de Deus, nos fazem semelhantes a Ele. Porque Ele sabe que essas são as coisas que nos preparam para o reino dos céus, que é o nosso verdadeiro destino, a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira felicidade. Jesus não está nos enganando, nem nos iludindo. Ele está nos ensinando a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma. Ele está nos ensinando a gratidão que nos faz ver a vida com outros olhos, com os olhos de fé. Ele está nos ensinando a gratidão
que nos faz perceber que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um propósito para cada coisa que acontece. Ele está nos ensinando a gratidão que nos faz confiar em Deus e não nos nossos próprios recursos. Ele está nos ensinando a gratidão que nos faz humildes e não orgulhosos. Ele está nos ensinando a gratidão que nos faz generosos e não egoístas. Ele está nos ensinando a gratidão que nos faz felizes e não infelizes. Mas como podemos ser gratos se vivemos em um mundo cheio de problemas, de sofrimentos, de injustiça, violências e de pecados? Como podemos ser gratos se às vezes nos sentimos abandonados, traídos, rejeitados, humilhados e ofendidos? Como podemos ser gratos se às vezes nos faltam as coisas mais básicas como saúde, trabalho, comida, moradia, segurança? Como podemos ser gratos se às vezes perdemos as pessoas que mais amamos ou vemos até elas sofrerem? A resposta é simples, mas não é fácil. Podemos ser gratos porque Deus não nos abandona, nem nos esquece, nem nos despreza. Podemos ser gratos porque Deus nos ama, nos perdoa, nos aceita, nos exalta, nos defende. Podemos ser gratos porque Deus nos dá o que precisamos e não o que queremos. Podemos ser gratos porque Deus nos consola, nos fortalece, nos cura, nos restaura e nos liberta. Podemos ser gratos porque Deus nos dá a vida eterna e não a morte. Podemos ser gratos porque temos a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso exemplo. Jesus, que foi o homem mais grato que já existiu, mesmo tendo passado por tudo o que passou. Jesus, que agradece a Deus pelo pão e pelo vinho antes de ser traído e entregue. Jesus, que agradeceu a Deus pelo cálice da sua vontade antes de ser preso e julgado. Jesus, que agradeceu a Deus pela cruz antes de ser açoitado e crucificado. Jesus, que agradeceu a Deus pela ressurreição antes de ser sepultado e glorificado. Jesus é a nossa fonte, o nosso modelo e o nosso motivo de gratidão. Se temos a Jesus, temos tudo. Se não temos a Jesus, não temos nada. Se somos gratos a Jesus, somos gratos a Deus. Se somos ingratos a Jesus, somos ingratos a Deus. Ingratidão, por outro lado, é uma das atitudes mais tristes e feias que um ser humano pode ter. É ignorar e desprezar tudo o que Deus nos deu, achando que merecemos mais ou que não precisamos de nada. É reclamar de Deus por cada dificuldade, cada obstáculo, cada provação que enfrentamos. É duvidar de Deus, de sua bondade, de sua misericórdia, de sua fidelidade. É viver com amargura, angústia e desespero, achando que Deus nos abandonou e nos deixou à mercê das circunstâncias. A Bíblia nos mostra as consequências da ingratidão, tanto na vida individual quanto na vida coletiva. A ingratidão nos afasta de Deus e nos aproxima do pecado. A ingratidão nos endurece o coração e nos cega a mente. A ingratidão nos torna insensíveis e nos faz maltratar, desprezar e até mesmo odiar os que nos amam e nos ajudam. A ingratidão nos leva à destruição, à morte e ao inferno. Um exemplo de ingratidão na Bíblia é o do povo de Israel, que esqueceu de tudo o que Deus havia feito por eles e se rebelou contra ele. Deus havia libertado o povo da escravidão no Egito e lhe dado a terra prometida, onde manava leite e mel. Mas o povo se corrompeu e adorou outros deuses e praticou toda sorte de abominações. O povo murmurou contra Deus e desobedeceu os seus mandamentos e rejeitou os profetas. Por causa da sua ingratidão, o povo sofreu as consequências do seu pecado e foi invadido, saqueado, exilado e quase exterminado pelos seus inimigos. Um exemplo de gratidão no dia a dia é o de uma mãe que cuida dos seus filhos com amor e dedicação, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, emocionais ou até mesmo de saúde. Mas ela agradece a Deus por ter lhe dado a missão de ser mãe e por poder ver os seus filhos crescerem e se desenvolverem. Ela agradece a Deus por
prover o sustento da sua família e por dar-lhe forças para superar os desafios. Ela agradece a Deus por ter um lar, por ter amigos, por ter uma igreja onde ela pode se reunir com os seus irmãos. Ela agradece a Deus por cada sorriso, cada abraço e cada beijo dos seus filhos. Um exemplo de ingratidão no dia a dia é o de um empresário que tem sucesso nos seus negócios, mas que não reconhece a Deus como a fonte de tudo o que tem. Ele acha que tudo é fruto do seu esforço, da sua inteligência, da sua sorte. Ele não agradece a Deus pelo dom da vida, pelo dom da saúde e o dom da prosperidade. Ele não agradece a Deus pela sua família, pelos seus funcionários ou pelos seus clientes. Ele não agradece a Deus pela sua nação, pela sua liberdade, pela sua paz. Ele não agradece a Deus por nada e ainda se queixa de muito. A gratidão é uma escolha que fazemos todos os dias. Podemos escolher ser gratos ou ser ingratos. Podemos escolher ver o copo meio cheio ou meio vazio. Podemos escolher louvar a Deus ou murmurar contra Ele. Podemos escolher viver com Deus ou sem Ele. Eu escolho ser grato. E você? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no meu canal se você quiser mais vídeos como esse. E eu espero que você tenha tido proveito nessa mensagem que eu decidi passar para vocês. Que Deus nos abençoe e nos enche de gratidão hoje e sempre. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!